Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Nas configurações da janela, vamos alterar o Windows State aqui para maximizado. Então ela vai abrir sempre agora maximizada. Vou rodar novamente, aí vocês vão poder confirmar isso aí. Ah, mas eu não quero que o usuário tenha a possibilidade de redimensionar essa janela e de restaurar essa janela que está maximizada. Esse tipo de recurso você pode tirar, né, desse usuário. Então perceba que ela já abriu em tela cheia, é isso que eu quero mesmo. Só que eu não quero que ele possa fazer isso, senão ele vai, né, poder achatar aqui a minha tela e tudo. Então eu não quero que ele consiga restaurar essa janela e nem maximizar ela. Aqui nós vamos ter as informações, por exemplo, ó, do Maximized Box. Dentro do Maximized Box, aqui como está True, ele vai então permitir, eu vou colocar False, então eu estou negando essa opção para ele. Nós temos aqui também uma outra opção que é o Border. Aqui, ó. Vamos na aparência, nós temos aqui, né, o Background e algumas outras opções, e nós temos aqui, ó, o Form Border Style. Disable significa que você permite o usuário redimensionar a janela, né? O que não seria agora permitido, porque não tem como ele maximizar. Se não tem como ele maximizar aqui, ó, o botão maximizar está inativo, ele não conseguiria restaurar para redimensionar. Mas se fosse uma janela que você não tivesse aberto ela como maximizar, você poderia filtrar essa opção aqui. Então, nesta opção do Form Border Style, se você tira o Disable e coloca Fixed Single, você não permite redimensionamento da tela, ok? Então, eu vou deixar desta forma aqui, né? Ele não vai conseguir, então, restaurar e nem redimensionar ela. Vai abrir sempre maximizada. Agora, o próximo passo é nós carregarmos a informação, né, que contém aqui seria basicamente a nossa imagem. Carregar aqui a imagem, né, do login no meio, no centro. E aí nós vamos precisar agora de utilizar um pouco de programação, né, para poder posicionar isso dessa forma. Vamos lá, vamos entender como que vai funcionar aqui então. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um objeto que eu possa centralizar aqui. Então, nós temos aqui algumas ferramentas para poder trabalhar. Essas ferramentas são divididas, né, em categorias, ok? Então, aqui eu estou fechando para poder facilitar. Nós temos as categorias das ferramentas, né? Controles comuns, que é o que nós vamos utilizar geralmente, botões, label, caixa de texto, vão ficar aqui. Também aqui eu posso encontrar alguns outros que têm outras áreas, beleza? Não significa que eu teria ele somente aqui. O que eu preciso é de trabalhar agora com containers, né? Por quê? Eu quero utilizar um painel aqui para que eu possa organizar os elementos. Quais elementos eu estou falando? A imagem, né, que tem aqui o background da área do login, as caixas de texto que vão servir para o usuário entrar com dados, botões, entre outros. Então eu vou arrastar para cá um painel, beleza. Este painel, ele tem aqui também as suas propriedades. Então seleciona ele que você vai ver as opções relacionadas ao painel. Ele vem com o nome de Panel 1. Né? A primeira coisa que eu vou alterar aqui é o nome do objeto. Toda vez que eu tiver que programar o objeto, é interessante você dar um nome para ele, que é esse nome que você vai utilizar para a programação. Então, em vez de deixar o painel 1, eu vou chamar ele de PNL. Sempre, todos os componentes que são painéis, eu costumo criar uma sigla para eles. Botões, por exemplo, eu coloco BTN, caixa de texto eu coloco TXT e assim por diante. Então, painel eu vou chamar dessa forma, porque se eu tiver mais de um, fica fácil de eu saber qual é qual dentro da mesma tela, ok? Aqui eu não vou ter, né, mas se eu tivesse, ficaria mais fácil. Então, esse vai ser o meu PNL de painel login. Maravilha. E qual o tamanho do meu painel login? Eu vou colocar o meu painel login do mesmo tamanho desta imagem que eu tenho aqui, porque é ela em que eu vou inserir dentro dele. Qual o tamanho dessa imagem? Ela tem 332 por 340. 332 por 340. Então eu venho aqui abaixo na informação do size e coloco aqui, ó, 332 por 340. Beleza. Vai parecer que ficou grande demais, né? Mas por que vai aparecer isso? Porque a nossa tela aqui, ó, tá pequena. Eu não preciso que ela esteja grande. Quando ele abrir, ele vai abrir maximizado e ela já vai abrir num tamanho legal. Então, por enquanto, eu vou deixar
com essa estrutura aqui. Aqui no login, eu vou selecionar a tela do login, eu esqueci de dar um nome à tela. Então, nós temos também a propriedade aqui do name e eu posso dar... Ah, não, perdão, ele já pegou. Ele pegou aqui como login. Eu tenho um costume de colocar na frente aqui o FRM. Eu gosto de trabalhar dessa forma quando é formulário. Por exemplo, FRM login. E aí, então, ele vai ter essa nomenclatura para minha tela, e assim por diante. Então, se você quiser fazer essa alteração, pode fazer aí também. Percebam que aqui no Programa CS, quando ele chama a tela, ó, ele também alterou o nome, ok? Se eu inicializar, eu não terei nenhum problema quanto à referência. Então, fica atento a isso aí também. Beleza, ele abriu, claro que isso aqui ainda não está centralizado, depois nós vamos configurar isso. E tem ainda algumas outras propriedades que eu quero ensinar para vocês relacionadas ao painel.